Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado que realizaremos neste momento com base no Evangelho do Cristo, com base na doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos, estudaremos neste ambiente, aqui nesta sala virtual. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por mais este momento que nos foi concedido, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola maravilhosa que é o planeta Terra, apesar das dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais ainda estamos passando e ainda enfrentaremos aqui na Terra ao longo da nossa trajetória, aqui e em outros ambientes do universo, dos universos sem fim. É preciso que agradeçamos a Deus, porque todas essas dificuldades são para o nosso aprendizado. Então, por isso, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que ele deixou para nós de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer aos seus mensageiros que sempre se fazem presentes aqui na Terra, caminhando conosco. Ao longo da nossa trajetória, eles estão constantemente a nos auxiliar para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Gratidão a estes mensageiros da luz. E neste momento agradeço também a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para que possamos mais uma vez juntos estudarmos estes maravilhosos esclarecimentos, ensinamentos, em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal e sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então hoje daremos continuidade às nossas reflexões com base em O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo número 6, ou capítulo 6º, que iniciou com a questão 223 e vai até a questão 329. São 107 questões e o capítulo 6º tem como título da vida espírita. Então aqui nós estudamos, encontramos as informações acerca da vida no mundo espiritual e estamos estudando mais especificamente dentro deste assunto, a vida espírita, estamos estudando acerca dos espíritos errantes. Já estudamos as questões de número 223 até a 226 acerca deste assunto e hoje estudaremos a questão 227, espíritos errantes ou aqueles espíritos, a maioria de nós, que ainda temos e teremos a necessidade de reencarnarmos outras vezes para continuarmos o nosso aprendizado, o nosso despertar espiritual. Então, neste item ou questão 227, Kardec formulou o seguinte questionamento: de que modo se instruem os espíritos errantes? Então Kardec quis saber dos espíritos superiores, de que modo os espíritos fora do corpo físico, quando no mundo espiritual, neste intervalo entre uma existência e outra, de que modo eles se instruem, eles se esclarecem? Porque, sem sombra de dúvida, o esclarecimento continua sempre e está sempre presente, pulsante, em todos os ambientes onde nós nos encontrarmos. Não é apenas aqui no plano físico que nós nos esclarecemos. Então, assim, Kardec quis saber, e aí ele afirma na sequência: certo, não o fazem do mesmo modo que nós aqui na Terra. Então ele fez o questionamento de que modo ou de que maneira eles se instruem
e ele já tinha essa ideia, essa noção de que esta instrução ela existe, mas que ela é ministrada de uma forma diferente da nossa aqui na Terra. E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: que os espíritos no mundo espiritual estudam, estudam e procuram meios de elevar-se. Então eles não ficam sem fazer nada. A vida, sem sombra de dúvida, como sabemos, ela continua, e em continuando, não iremos ficar parados no mundo espiritual aguardando uma próxima reencarnação. Temos e teremos atividades constantemente, desde que queiramos, desde que tenhamos boa vontade. Então é por isso que eles dizem que os espíritos fora do corpo físico estudam e procuram meios de elevar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão ou aonde eles forem. Então eles veem, eles observam, eles anotam tudo de interessante que lhes instruem por onde eles passarem. Ouvem os discursos das criaturas humanas no corpo físico, aquelas criaturas mais esclarecidas, bem como eles ouvem os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, assim, eles encerram esta resposta a Kardec e a todos nós, dizendo que os espíritos no mundo espiritual, ou seja, fora do corpo físico, eles estudam, eles veem, eles anotam, eles observam, eles vão buscando constantemente, quando têm boa vontade, o esclarecimento, ouvindo as criaturas humanas no corpo físico, aquelas mais esclarecidas, bem como ouvindo e anotando, internalizando os conselhos sábios dos espíritos mais elevados, ou seja, fora também do corpo físico. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 227, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, a coletânea composta por 20 volumes. Estamos estudando o volume de número 5, capítulo número 23, onde encontramos os comentários acerca da questão 227, que tem como título Instrução dos Espíritos Errantes. Então aqui, Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira: que os espíritos errantes se ajustam ou se aglomeram em uma escala muito grande. Então ele já começa nos lembrando, nos esclarecendo que os espíritos fora do corpo físico, enquanto estão neste intervalo entre uma existência e outra, eles se agrupam, se organizam em uma escala muito grande. Porém, muitos desses espíritos estão despertos para o aprendizado, mesmo sendo com os homens mais abalizados no que tange às leis universais. Então, muitos desses espíritos já estão despertos para o aprendizado. Tantos outros ainda não estão despertos. Eles se instruem na vida espiritual em cursos intensivos e no próprio trabalho em colônias espirituais, bem como junto às criaturas humanas mais instruídas aqui da Terra. Então eles, no mundo espiritual, conforme havíamos dito, não ficam sem fazer nada, não ficam de braços cruzados. Eles buscam constantemente a orientação, eles buscam constantemente estudar a sua própria vida quando lhe é permitido, conforme nós encontramos em diversas obras mediúnicas, em especial na coletânea A Vida no Mundo Espiritual, de autoria de Chico Xavier, em parceria com o espírito André Luiz, onde diversas personagens, estudando a sua própria vida, as suas últimas existências, conforme nós encontramos no livro Nosso Lar, a personagem com o nome Dona Laura e o senhor Ricardo,
onde, antes de reencarnarem mais uma vez, juntos na condição de marido e mulher, estudaram o próprio passado, os últimos 300 anos das suas últimas existências, para o aprendizado, fazendo cursos intensivos, trabalhando nas colônias espirituais, assim como aconteceu com o próprio André Luiz nos seus relatos, ele trabalhando no mundo espiritual para o seu próprio aprendizado, buscando a instrução, a orientação junto àqueles mais esclarecidos fora do corpo físico, bem como no corpo físico aqui na Terra ou em outros mundos. Assistem a muitos congressos dos seres humanos, anotam coisas e se interessam por todas as inovações feitas no planeta. Então eles vão acompanhando constantemente o nosso caminhar, o nosso avançar, vão anotando, vão participando de congressos, de palestras e tantas outras formas de orientação, a depender da necessidade de cada um, seja no campo religioso, seja no campo político, seja na área da sociologia, nas diversas ciências humanas, bem como a ciência universal. Assistimos, lembra Miramês, ele próprio assistiu a muitas reuniões humanas onde tomaram parte grupos de espíritos com intenções elevadas de aprender com eles. Então aqui Miramês relata uma experiência própria, onde ele mesmo participou de muitas reuniões humanas, onde ele encontrou muitos espíritos ali com intenções elevadas de aprender com as criaturas. E ele acrescenta mais: há espíritos errantes sem a maturidade devida. Conforme ele iniciou estes esclarecimentos, falando que muitos já estão despertos para o aprendizado, existem muitos espíritos errantes sem a maturidade devida, que não se interessam pelo progresso e pela sintonia, se acham ligados a almas da mesma índole, onde escapa o interesse de servir e de aprender. Então, assim, conforme ele disse, muitos estão já despertos para o aprendizado, muitos outros ainda não se encontram naquela condição de maturidade necessária e suficiente e não se interessam pelo progresso. E de acordo com a sua sintonia, eles se acham ligados a almas da mesma índole, ou seja, com o mesmo comportamento, sem nenhum interesse pelo progresso próprio, bem como pelo progresso da humanidade ou da família universal. Quando falamos, lembra Miramês, quando falamos que a Terra é uma universidade de Deus, é porque nela se encontram grandes almas que vieram trazer a luz do saber e a prática do amor. Então aqui Miramês, na sua fala, nas suas anotações, classifica o planeta Terra como sendo uma imensa universidade e que temos aqui caminhando conosco a nos auxiliar constantemente grandes almas que vieram trazer a luz do saber e a prática do amor. Então todos nós aqui nos encontramos matriculados nesta imensa escola ou nesta imensa universidade, porque temos nesta caminhada juntos de nós estes professores que vieram para nos auxiliar, que vieram com um compromisso, assumiram este compromisso com Jesus em nos auxiliar no nosso despertar, e eles estão por toda a parte. Basta que observemos, que nós iremos verificar, nós iremos atestar isto, conforme diz Miramês. Basta observar atentamente que as lições elevadas se encontram em toda a parte. Então, basta que observemos à nossa volta, que iremos encontrar estas lições sendo ministradas em muitas situações de forma anônima à nossa volta.
O Espírito sopra onde quer que seja, diz o Evangelho. Então, assim nos fala Jesus que o Espírito, em especial o Espírito sábio, aquele Espírito que vem com o compromisso, com a missão de nos auxiliar, ele está em toda parte. E ainda ele diz que é fácil reconhecer o Espírito encarnado que tem a missão de ajudar. Ele é sempre afável, desprendido e consubstancia sua vida no ambiente de amor e da caridade. Então é fácil nós identificarmos espíritos que estão aqui conosco ou que passaram aqui pela Terra e que vieram com esta missão de ajudar, porque eles sempre se comportam de forma afável, eles são desprendidos em relação às coisas deste mundo, eles agem constantemente com amor e com caridade. Mesmo esta criatura não tendo escolaridade, o que corresponde a diplomas, ele irradia ou ela irradia virtudes que agradam e confortam a quem pode observar. É só verificarmos nestas palavras de Miramês quantas criaturas já passaram aqui pela Terra ou que estão aqui na Terra nesta condição, que não tinham ou não têm uma escolaridade na condição de diplomas aqui da Terra, mas que irradia ou que irradiava virtudes que nos agradam e nos confortam. Peguemos a figura maior de Jesus. Qual foi o diploma ou qual era o diploma conquistado por Jesus aqui na Terra? Jesus cursou algum curso oficial aqui na Terra na sua época? Pelo que nós temos de registros, não cursou nenhuma escola, não cursou nenhuma faculdade. E Jesus detém todo o conhecimento, em especial acerca da lei ou das leis universais. Peguemos a figura de Chico Xavier mais recentemente. Chico Xavier não conquistou nenhum diploma. Pelo que nós encontramos na sua biografia, ele cursou e nem chegou a completar até a 4ª série do ensino fundamental. Então, ele não tinha diplomas, mas quanto trabalho, quão grandiosa a sua missão e que ele cumpriu rigorosamente para com toda a humanidade durante todo o seu trabalho aqui na Terra. Quão afável era o seu comportamento, amoroso e caridoso, e tantas outras figuras que já passaram, que estão aqui na Terra, conforme havíamos dito. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que a Terra é, pois, uma cópia pálida do mundo espiritual. Então o que nós temos aqui é uma cópia imperfeita, uma cópia pálida do mundo espiritual. Muitos mensageiros vêm do mundo espiritual para materializar aqui na Terra coisas que já são corriqueiras, ou seja, comuns no mundo espiritual. São cartas vivas que saem do mundo espiritual para nos auxiliar aqui na Terra em grandes descobertas em todas as áreas. Então a Terra é, pois, uma cópia imperfeita do mundo espiritual, uma cópia pálida, e as almas que têm olhos para ver encontram celeiros de bênçãos no que diz respeito à instrução, e os que têm ouvidos para ouvir acumulam dádivas imensuráveis na consciência, onde pode e deve participar o coração. Então, assim, Miramês lembra palavras de Jesus: aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que têm olhos para ver. Então, sem sombra de dúvida que aqueles que têm olhos para ver vão encontrar constantemente à sua volta um imensurável, um imenso celeiro de bênçãos, bem como aqueles que têm ouvidos para ouvir vão acumular dádivas na consciência, onde pode e deve participar o seu próprio coração. Muitos almejam
almejam estadia em colônias espirituais, das quais têm notícias pelos livros mediúnicos. Então aqui Miramês nos faz um lembrete muito importante, que todos nós que aqui nos encontramos, ou pelo menos na sua maioria absoluta, almejamos, quando retornarmos para o mundo espiritual, sermos acolhidos por graça e misericórdia de Deus em alguma colônia, para sermos tratados, para sermos instruídos, para sermos acolhidos em primeiro lugar. E aí ele diz: no entanto, nós nos esquecemos de que a Terra é também uma dessas colônias de valores indescritíveis, onde as coisas louváveis existem com abundância. Então não precisamos aguardar retornar para o mundo espiritual para sermos, quem sabe, acolhidos ou recolhidos em uma colônia espiritual. Nós já estamos em uma colônia espiritual, numa parte mais densa do mundo espiritual, que é o planeta Terra, onde nós encontramos e temos à nossa disposição valores imensuráveis ou indescritíveis, onde as coisas louváveis existem com abundância. Depende da busca, ou, se desejarmos entender com o Evangelho, do buscai e achareis. Ou seja, se verdadeiramente buscarmos da maneira correta, nós iremos encontrar. Se batermos de forma correta na porta, com certeza essa porta irá abrir-se para nós. Então aqui ele nos chama a atenção que depende da nossa busca. Depende de termos olhos para ver, de termos ouvidos para ouvir, sabermos verdadeiramente buscar, porque nós encontraremos. E aí ele segue dizendo que o espírito bom, ou seja, aquele espírito benévolo, tem mais facilidade de compreender as leis naturais que a divindade escreveu dentro e fora das consciências com letra de luz. Então aquele espírito que já chegou a esta condição de sabedoria, que já alcançou, pelo menos em parte, a condição de benevolência, mas que ainda está caminhando, se esforçando, que tem boa vontade em aprender constantemente, ele irá sempre encontrar, irá compreender com facilidade as leis naturais que Deus gravou na sua própria consciência, na minha, na nossa consciência. Ele, ou seja, o espírito benévolo ou o espírito benevolente, o espírito bom, é misericordioso, ele age com misericórdia, mas esta lei divina que Deus colocou na nossa consciência, sem sombra de dúvida que todos nós um dia seremos despertos para entendermos, compreendermos, respeitar essa lei e colocarmos em prática. Jesus Cristo, lembra Miramês, é um sol para toda a humanidade. Ele, ou seja, Jesus, é a misericórdia de Deus para as criaturas. Então Jesus é um sol para todos nós, bem como ele é a expressão da misericórdia de Deus para com todas as suas criaturas. Jesus é a voz de Deus a nos convidar para a iluminação mais rápida. Então Jesus veio à Terra para nos convidar para este trabalho de iluminação. É preciso que façamos a nossa parte. Conforme o próprio Cristo disse, fazei esforços. E aí, ele segue dizendo da seguinte maneira, que ele deixou todos os preceitos que despertam os valores espirituais, fazendo-nos interessar pelo amor mais puro e pela caridade mais nobre. Então, Jesus deixou para todos nós de forma exemplificada, conforme dissemos no início, e encontramos estes exemplos em suas biografias de luz ou naquelas anotações feitas por aqueles que seguiram os passos de Jesus em primeiro lugar,
que ficaram denominados como sendo seus primeiros discípulos ou seus primeiros seguidores. Então eles, ou alguns deles, fizeram anotações acerca dos feitos de Jesus, aquelas tarefas realizadas por Jesus, pelo menos em parte eles anotaram. Então assim, nós encontramos estes preceitos que despertam os valores espirituais, fazendo-nos interessar pelo amor mais puro e pela caridade mais nobre. E a doutrina espírita, por graça e misericórdia de Deus, mais uma vez, é este posto avançado do mundo espiritual no planeta Terra, porque consola os que sofrem e instrui os que ignoram a verdade. Então, a doutrina espírita está aqui na Terra para nos auxiliar e está aqui nesta condição de um posto avançado do mundo espiritual, aqui no planeta Terra, porque ela é uma escola para todos nós, ela nos orienta, ela nos instrui, a todos aqueles ou todos nós que ainda nos encontramos naquela condição de ignorantes quanto à verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos fala Jesus. E ainda, Miramês segue dizendo que os espíritos que se encontram encarnados e aceitam o Consolador prometido, têm mais facilidade para se prepararem em toda a verdade, de modo que ao retornarem ao mundo espiritual, chegam lá com algo a mais no coração e muito mais tranquilidade na consciência. Então, os preceitos da doutrina espírita estão aqui para nos auxiliar. Não importa se você é espírita ou não, mas você pode e deve estudar os preceitos da doutrina espírita e continuar seguindo a sua fé, a sua religião, estudar a lei de causa e efeito, estudar a lei de amor, estudar a lei de justiça, a lei de caridade, estudar acerca dos ensinos morais de Jesus, conforme a doutrina espírita nos apresenta. É por isto que Miramês aqui classifica a doutrina espírita como sendo este posto avançado do mundo espiritual, porque consola os que sofrem. Porque a doutrina espírita nos mostra todos os porquês e responde a todos estes nossos porquês da vida. Por que nós sofremos? Por que nós estamos aqui na Terra? Nós estamos aqui apenas na condição de férias? Estamos participando de uma colônia de férias? Porque muitas criaturas nascem doentes ou estão doentes, ao passo que outras estão sadias? Porque muitas pessoas estão numa condição de pobreza ou de miséria, enquanto outras estão numa condição de riqueza? A doutrina espírita nos explica isto de uma forma clara e transparente. E aí Miramês, para encerrar estas reflexões, ele diz da seguinte maneira: quem se encontra na terra, movendo-se em um corpo de carne, agradeça a Deus. Não reclamemos, agradeçamos a Deus em primeiro lugar pela oportunidade valiosa e façamos tudo para compreender as leis que regem o campo fisiológico, conservando-o com saúde e bem-estar. Então aqui ele nos orienta para que agradeçamos a Deus pela oportunidade da vida. Cuidemos deste instrumento que o Senhor nos emprestou, que é o corpo físico, este instrumento, esse instrumento físico. Cuidemos do nosso campo fisiológico, conservando-o com saúde e bem-estar. Quanto mais tempo vivermos aqui no campo da carne, mais possibilidade teremos de sairmos daqui mais esclarecidos, alcançarmos maior aprendizado. O espírito, sem sombra de dúvida, sairá mais esclarecido, porque aquilo que ele já conhece para o seu equilíbrio passará para os que ainda não sabem. Esse é um dos deveres do espírito em marcha para a luz. Trocas de experiências
fortalecendo o aprendizado. Então, nós nos encontramos aqui na Terra para o nosso próprio despertar e com o dever, com aquela missão de auxiliar aquelas criaturas que ainda se encontram em uma condição inferior à nossa, trocarmos experiências, fortalecendo o aprendizado entre todos nós, porque todos nós fazemos parte de uma única família, a família dos filhos de Deus, uma única família, a família universal. E estamos aqui para aprendermos uns com os outros, auxiliarmos-nos mutuamente. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.